O que você precisa saber antes do fim? Eu creio que é mais ou menos unânime, né? O pensamento, a ideia de que as coisas caminham para um cumprimento, para um fim. Mas não adianta eu saber disso sem que eu esteja preparado para esse fim. Sem saber o que é esse fim também. 9 assuntos importantíssimos que precisamos saber antes do tema de hoje, que é a volta de Jesus. Sabem, eu só fui saber dessa verdade quando tinha 18 anos, mais ou menos. Eu nunca, até então, tinha ouvido falar que Jesus voltaria em glória e majestade, literalmente. Eu cresci num lar cristão, porém, era darwinista, e os livros que eu lia, os documentários que eu assistia, me ensinavam que as perspectivas de futuro para o universo eram bem desalentadoras. Querem ver quais são? Basicamente, eram 3. A primeira dizia assim, que se não houvesse matéria suficiente para conter a expansão do universo, ele iria colapsar. E eles chamam, os cientistas, cosmólogos, chamam isso de Big Crunch. Seria o oposto de Big Bang. Então, Big Crunch, um esmagamento de toda a matéria do universo. Se não houver matéria suficiente para conter a expansão do universo, ele vai se expandir indefinidamente. Um dia as estrelas todas apagarão, queimarão todo o seu combustível, e o que vai sobrar aí não vai ser capaz de manter vida, não haverá calor, luz. O universo será uma sopa de moléculas, talvez, e quando muito. Isso daqui a bilhões e bilhões de anos, segundo a perspectiva dos cosmólogos naturalistas. Mas não se preocupe, tem uma possibilidade bem anterior a essa. Segundo alguns desses mesmos cientistas, daqui a uns 5 bilhões de anos, o nosso Sol, que não é tão grande assim a ponto de explodir como uma supernova, ele vai se expandir, depois de ter queimado boa parte do seu hidrogênio, ele vai se expandir, e nessa expansão ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois ele vai implodir, tornando-se assim uma estrela anã. Então nós temos 3 possibilidades, ou pelo menos a vida do universo tem 3 possibilidades, segundo essa perspectiva naturalista. Primeira delas, todas as formas de vida morrerem esmagadas num super mega buraco negro. O que você achou dessa? Morte por esmagamento. A outra seria então morrer, fim da vida no universo gelado, sem energia. Morrer congelados. E a terceira, bem antes disso, morrer torrados pelo sol. Qual você acha mais esperançosa dessas perspectivas, né? Nenhuma delas. E eu, lá nos meus 18, 17 anos, pensava nessas coisas e concluía que não havia razão quase que para viver. Porque tudo que nós fizéssemos como humanidade, um dia teria fim. Um dia a Mona Lisa ia virar poeira, a Torre Eiffel ia virar poeira, a muralha da China não mais existiria. Tudo de que nos gabamos como seres humanos, um dia não mais existiria. Nem nós. Eu confesso que isso me trazia certo desespero. Porque parecia que tudo que eu fazia era em vão. Para que estudar tanto, para que se esforçar tanto se nós temos um prazo de validade tão curto? E de que adianta pensar em 5 bilhões de anos, se em poucas décadas a gente se vai? Mas eu louvo a Deus, porque quando eu tinha 18 anos, no ensino médio, eu tive contato com essa mensagem da palavra de Deus. E foi uma surpresa tremenda. A gente se acostuma talvez com a ideia, depois com o tempo, né? Nós nos chamamos adventistas justamente porque nós cremos e pregamos o segundo advento de Cristo. E talvez nos acostumemos com essa ideia, mas para quem pela primeira vez ouve isso, é um impacto tremendo. Jesus voltará? Onde está escrito isso? Como será a volta dele? Antes do fim, temos que saber como será o fim, para não sermos enganados por ideias errôneas que circulam por aí. Eu até lia a Bíblia antes da minha conversão, mas não atentamente, de forma atenta a ponto de perceber as mais de 2.000 passagens bíblicas que fazem alusão direta ou indireta à volta de Jesus. Ou seja, eu era um leitor bem desatento. Hoje, lendo a Bíblia, a cada 3 anos, no projeto Reavivados por Sua Palavra,
Dá para perceber muitos sinais, muitas plaquinhas de Deus dizendo, presta atenção, meu filho vai voltar. Presta atenção, Jesus voltará em algum momento, né? Então, há muitos avisos para que nós nos demos conta disso e nos preparemos para esse grande evento. Então, o tema de hoje é exatamente este, né? Jesus Cristo prometeu voltar. E nós temos um Deus, e já estudamos isso aqui nessa série, né? Jesus Cristo é Deus, Deus que se fez homem para morrer por nós, para nos conceder a salvação. Se você que está aqui na igreja, você que está acompanhando pela internet, perdeu algum dos temas, estão todos no canal da igreja. Tema 1, tema 2, tema 3. Estamos no 4 hoje. Então, se porventura você perdeu aí o tema sobre a salvação, está lá. O tema sobre a Bíblia Sagrada está lá. O tema sobre a origem do mal também está lá no canal. Aqui no canal, né? Melhor dizendo. E avançaremos até o 9º tema aí, né? Cristo prometeu voltar. E nós servimos a um Deus que não mente. Nunca mentiu e nem é possível que ele minta. E vamos começar justamente pela promessa que ele mesmo fez. Ele empenhou sua palavra nesse sentido. Hoje a Sandra, mais uma vez, vai me ajudar com a leitura das passagens. Teremos uma voz feminina aqui para quebrar um pouco, né, a minha voz falando o tempo todo aqui. E eu peço que vocês abram a Bíblia. É um estudo bíblico. Temos feito aqui estudos bíblicos. Se você em casa estiver aí perto da sua Bíblia, no celular, em livro, né, o importante é ter contato com o texto agora. Convido você também a ler conosco aqui. Sandra, que promessa fez nosso Senhor Jesus Cristo antes de subir ao céu? Texto lindíssimo, João 14, 1-3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O clima estava um tanto pesado nesse jantar, nessa ceia. Jesus, os discípulos estavam percebendo no ar alguma coisa diferente. Não era um jantar tão feliz quanto outros que eles haviam tido. Era um clima de despedida já. Jesus, dali pouco tempo, iria ser preso, julgado injustamente e crucificado. Então foi um jantar de despedida praticamente. E ao perceber os semblantes dos discípulos um tanto desolados, Jesus então proferiu essas palavras maravilhosas. Não fique com o coração pesado, não se turbe o vosso coração, como diz a Almeida Revista Atualizada. Não fiquem assim, pesarosos. Eu vou para o Pai. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu tiver ido e preparado, eu voltarei para receber vocês, para que vocês estejam onde eu estou. Onde ele está hoje, Jesus? Segundo a Bíblia. No céu. Especificamente, como veremos mais adiante, no santuário celestial. E se ele disse que um dia voltará para nos levar para onde ele está, ele vem nos buscar para nos levar ao céu. Bem, bastaria esse texto, né, para nós já termos a certeza absoluta de que Jesus voltará, porque ele nunca mentiu. Pode passar o tempo que for, um dia ele vem. Assim como a primeira vinda de Cristo foi anunciada por muitas e muitas passagens no Antigo Testamento, as chamadas profecias messiânicas, e ele veio, nasceu finalmente na manjedoura, foi colocado numa manjedoura, e veio exatamente como estava anunciado, em Belém, e viveu como estava profetizado, não temos por que duvidar que a segunda vinda também vai acontecer como está profetizado. Além das palavras de Cristo, outros 2 seres prometeram que ele voltará. Olha que texto fantástico. Além disso, esse texto que a Sandra vai ler agora, quem mais garantiu que Jesus voltará, nos dá pistas de como será a volta de Jesus. Preste bem atenção nas dicas que esses 2 seres nos darão agora. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Novamente uma cena de despedida. E agora, de fato, Jesus estava subindo ao céu, após a sua ressurreição, foi a ascensão de Cristo. Então a gente consegue imaginar assim a cena, né? Quem sabe usando um pouco a criatividade, a imaginação. Jesus subindo com aquela comitiva de anjos, ele olha para baixo, vê seus discípulos com um olhar triste, porque toda despedida é triste. Afinal, haviam andado, convivido com Jesus intensamente por 3 anos e meio.
Era uma despedida, por mais que houvesse a promessa do retorno, né? E aí Jesus pede que 2 anjos daquela comitiva desçam para assegurar aquilo que eles já sabiam. E esses 2 anjos dizem: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu desse jeito, né? Tristes? Esse mesmo Jesus virá do modo como vocês o viram subir. Como Jesus subiu? Foi um fantasma ou foi ele mesmo? Como que eu sei que foi ele mesmo? Ele comeu com os discípulos. Ele foi tocado pelos discípulos. Ele disse a Tomé: Tomé, você não acredita ainda? Toca aqui em minhas marcas, em minhas cicatrizes. Toca aqui do meu lado. E Tomé, ao ver Jesus ressuscitado, se ajoelha perante Cristo e declara lindamente, né, uma declaração de fé maravilhosa: meu Senhor e meu Deus. Era o mesmo Cristo que estava subindo para o céu, fisicamente. Esse mesmo Senhor voltará do modo como vocês o viram subir. Ele subiu entre nuvens, com anjos. Voltará como? Entre as nuvens e com anjos. Boas pistas, hein? Que esses 2 anjos nos dão aqui. Apocalipse 1:7, eu vou ler aqui, Sandra. Você já pode procurar Mateus 24, então? Em Apocalipse 1:7 encontramos também uma declaração aqui do apóstolo inspirado João, que estava lá na ilha de Patmos, como você sabe, preso, né, pelo Império Romano. E com certeza essa esperança aquecia o coração dele, mesmo estando preso numa ilha rochosa no meio do mar Egeu. E aqui ele diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Quantas pessoas verão Jesus voltando? Todas. Não importa se preparou ou se não se preparou. Ele voltará. Queiramos ou não, ele voltará. Deus não muda a sua palavra. Para Deus não há adiantamento nem tardança. No tempo de Deus, ele voltará. Por isso que essa série aqui quer convidar você a estar preparado, a saber o que tem que fazer antes desse dia, antes do fim. Mas é bom que você já saiba que o fim, para nós cristãos que cremos na palavra, não é algo horrível, desesperador, como aquelas teorias, aqueles modelos que eu conhecia na minha juventude, né? Que não trazem esperança nenhuma. Pelo contrário, para nós que cremos na palavra de Deus, o fim é Cristo. O fim é a volta de Jesus. O fim é o encontro, finalmente, com o nosso Salvador. Então, para nós, a palavra que traduz bem o fim é esperança. É esperança. Mateus 24, 5, 23 e 24. Por que é importante saber exatamente como Jesus voltará? Alguém talvez esteja pensando assim: mas não basta saber que ele voltará? E agora eu já sei que vai voltar? Para que saber detalhes, minúcias? Presta atenção nesses textos. Aqui há uma boa justificativa para o fato de que devemos saber, sim, como ele voltará. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 23 e 24. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sandra, então por que é importante saber como Jesus voltará? Porque tentarão nos enganar. Para não serem enganados, né? Não é só a leitora, ela também vai responder perguntas. Não sabia disso, né? Para não ser, não estava no contrato, para não ser enganados. Nós já estudamos sobre o anjo caído. Satanás tem poder, limitado, mas tem. E ele pode eventualmente até tentar simular a volta de Jesus. E é claro que não vai fazer tudo exatamente como será, né? A começar pela ressurreição dos mortos, como veremos daqui a pouquinho. Mas ele pode tentar simular a volta de Jesus. Haverá seres humanos dizendo que são Cristo. Lá no meu estado tem um que diz que é, né, o INRI. Não, acho que é Curitiba, na verdade, né? Mas enfim, lá no sul tem um que diz aí que é Jesus, já faz alguns anos, é o INRI, né? Mas esse ainda é fácil de ver que não condiz com a realidade. Mas e se vierem alguns operando milagres? Fazendo coisas, né, humanamente impossíveis? A gente sabe que nos bastidores do conflito há 2 poderes. Há Deus e há o poder das trevas, Satanás. O sobrenatural é real. Agora, a fonte desse poder sobrenatural é que temos que analisar segundo a Bíblia. Por isso que temos que conhecer a palavra de Deus, para não ser enganados.
o diabo e nem qualquer pessoa poderá imitar exatamente a volta de Jesus. E é por isso que temos que conhecer esse assunto bem, né? Para saber quando realmente for Jesus. Até diz a Bíblia que se alguém disser, ei-lo ali ou acolá, qualquer lugar do mundo, né? Não deis ouvidos, não acreditem nisso aí, porque não vai ser assim. Nós já lemos aqui, todo olho verá. Vai ser em glória e majestade. A Bíblia até compara a volta de Cristo, Jesus compara a sua vinda com um relâmpago que cruza o céu de leste a oeste. Tem alguma coisa mais visível do que um relâmpago? Que cruza o céu de ponta a ponta ainda. E Jesus compara a sua vinda com esse relâmpago, para dizer que vai ser visível, jamais invisível, secreta, ou que já tenha acontecido. Está no futuro e será gloriosa. O que acontecerá com os que morreram crendo em Jesus e com os que estiverem vivos quando ele voltar? Pense bem, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus com poder e glória, com os seus anjos, haverá pessoas vivas na terra, tanto preparados quanto não preparados, tanto aqueles que aceitaram o plano de salvação de Cristo, quanto aqueles que rejeitaram todos os convites do Espírito Santo. O que vai acontecer com essas pessoas vivas? E com os que morreram? Esse texto aqui também é muito importante. Eu até vou pedir que a Sandra leia mais do que apenas 2 versos. Eu vou pedir que ela leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 até 17, Sandra, para a gente ver todo o contexto. Paulo, inspirado por Deus, registrou isso aí e é algo muito claro. Presta atenção. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Que texto maravilhoso, né? Paulo começa dizendo assim, olha, irmãos, não queremos que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. É claro que quando alguém morre, uma pessoa querida, um amigo, um parente, a gente se entristece, porque é uma despedida. Não sabemos quantos anos ainda transcorrerão até o dia do reencontro por ocasião da volta de Cristo. Então a saudade fica. Porém, essa tristeza não é igual a daqueles que não têm esperança. Quando eu me converti, quando eu me tornei um cristão adventista, entre muitas outras coisas, algo me chamou muito a atenção. As cerimônias fúnebres dos adventistas. Na outra igreja à qual eu pertencia, eu via desespero, pessoas se jogando em cima dos caixões, pessoas desesperadas porque não sabiam se reencontrariam aquele querido. Já nos sepultamentos adventistas, eu via lágrimas, eu via tristeza, mas eu via nos olhares esperança também. Um sermão falando sobre essas verdades maravilhosas, pessoas se despedindo, sabendo que em algum momento se reencontrariam aquele que foi, né, que morreu. Uma diferença bem grande aí. Por quê? Porque essa verdade é que nos consola. Não queremos que vocês sejam tristes como os demais que não têm esperança, porque nós temos a esperança. E Paulo vai desenvolvendo o assunto. Quando soar a última trombeta, e se você estudar Apocalipse, você vai perceber que a última trombeta corresponde justamente à volta de Cristo. Quando soar a última trombeta, a voz do arcanjo, esse é Miguel. Somente Deus ressuscita mortos. O nome Miguel quer dizer aquele que é como Deus, portanto esse arcanjo é o próprio Jesus Cristo. A voz dele, os mortos ressuscitam. Na sua vinda. Depois nós, pela fé, Paulo se viu com esse grupo, mas já faleceu também, né? Depois os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que estavam mortos e reviveram. Então agora se forma um grupo só. Dos que ressuscitaram, dos que estavam vivos e foram transformados, já vamos ler o texto que fala disso. E esse grupo agora, glorificado, com um corpo perfeito.
imortais, não mais com uma natureza pecaminosa, sobe para encontrar Jesus onde? Na Dinamarca? Onde? Nos ares. Isso é importante. Jesus não volta para pisar aqui na terra de novo, como alguns pensam que ele virá de novo para curar, para ensinar. Ele já fez tudo isso que tinha que ter feito. Já ensinou, já curou, já demonstrou o seu poder quando esteve aqui na terra. Agora ele vem para nos levar para lá. Então o encontro é nos ares. E veja, aqui não fala nada de arrebatamento secreto, você percebeu? Nem de arrebatamento prévio à volta de Cristo. Existem algumas teorias por aí, escatológicas, que não correspondem ao que a Bíblia ensina. Há pessoas que pensam que o arrebatamento da igreja será secreto, e alguns anos antes da volta de Cristo. Não é o que eu leio nesse texto. Aqui é dito que o arrebatamento será durante a volta de Cristo, na volta de Cristo, e não tem nada de secreto. A vinda dele não é secreta, a ascensão dos salvos não é secreta, todos verão isso. Então fiquemos com a Bíblia, né? Não com essas ideias que são até perigosas, porque o que alguns ensinam é a tal da segunda chance. Olha, não se preocupa, tá? Porque se você não for na primeira, você fica para trás. Sabe aquela ideia dos deixados para trás? Livros e filmes até foram feitos com essa temática, né? Se você ficar para trás, você vai ter uma segunda chance, então não se preocupe. Isso é diabólico. O diabo sempre tenta levar as pessoas a pensar que elas poderão reencarnar e ter uma outra chance, uma outra chance e uma outra chance. Ou então ele leva as pessoas, em última instância, e na pior delas, a pensar que vão para o inferno, mas não vão morrer. Porque o inferno seria eterno, segundo essa crença. Que na verdade é pagã. Nós temos que aproveitar o dia que se chama hoje, como diz Paulo. Hoje é o dia da salvação. Sempre é hoje, é agora. Você que está assistindo aí na sua casa, no seu carro, não sei onde você está, pense nisso. Agora é a sua oportunidade. E nós que estamos aqui na igreja também. Sempre é o agora. Não sabemos o que nos espera daqui meia hora, amanhã, semana que vem. Então, cada momento que Deus nos concede é um tempo de oportunidade. Hoje, hoje e hoje. Não caia nessa conversa de que haverá uma segunda chance após a morte. Morreu, o seu caso está decidido. Vamos ver mais a fundo esse tema adiante, tá bom? Sobre a morte, o que acontece quando o ser humano morre, para onde vai. Esse é um tema que está mais aí à frente. 1 Coríntios capítulo 15, Sandra. Ali o mesmo apóstolo Paulo detalha alguns aspectos com respeito a essa transformação, essa ressurreição e o novo corpo que nós ganharemos de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Logo, não somos imortais. Logo, não somos incorruptíveis. Nós nascemos no mundo de pecado, já estudamos sobre isso. Somente na glorificação, que é esse momento, por ocasião da volta de Jesus, é que nós ganharemos um corpo perfeito, à semelhança do Cristo ressuscitado. Do corpo de Cristo ressuscitado. Aí sim seremos revestidos de imortalidade, revestidos de incorruptibilidade, jovens para sempre, felizes eternamente. Essa é a promessa de Deus para nós. Portanto, esses dois textos, se você puder memorizar, anotar na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 17, e 1 Coríntios, o mesmo Paulo escreveu, 15, 51 a 53. São muito claros em afirmar que a nossa transformação e a ressurreição ocorrem por ocasião da volta de Jesus, não antes, muito menos depois. Vamos avançar aqui então no nosso estudo. Mais uma coleção de textos aí para vocês. Que efeito terá a segunda vinda de Cristo sobre aqueles que escolheram viver sem Deus e no pecado? Essa aqui eu vou mencionar de memória, já peço que a Sandra prepare ali Apocalipse 20, verso 4. Tá? Paulo diz em 2 Tessalonicenses que os ímpios, eles serão fulminados pela glória de Deus. E por que isso vai acontecer com eles? Porque diferentemente dos salvos, que tiveram de presente um corpo novo, glorioso e perfeito, que pode, esse sim, estar diante de Deus
em glória, os ímpios não quiseram esse presente. Eles rejeitaram esse presente, deram as costas para isso. E não poderão suportar a glória de Deus, que é fogo consumidor para aqueles que estiverem apegados ao pecado. João 5, 28 e 29 diz assim: vem o dia, olha o futuro, hein? Vem o dia em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Uns sairão para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. E note que João usa o verbo no futuro. Então, um dia vai ocorrer a ressurreição. Porém, haverá uma diferença entre essas duas ressurreições. Uma é de um grupo que ressuscita para viver para sempre, em glória. Outra, infelizmente, é a do grupo que não quis, não aceitou essa proposta de Deus, o plano da salvação. Portanto, ressuscitam para a condenação final. Agora, o mesmo João que escreveu que haverá duas ressurreições, retoma o assunto em Apocalipse. Você sabe que João escreveu também Apocalipse, né? Então, Evangelho de João, Apocalipse de João. Então, o mesmo autor retoma o tema das duas ressurreições e detalha um pouco mais como vai ser isso. Que espaço de tempo transcorre entre a primeira e a segunda ressurreições. Apocalipse 20, verso 4. E depois eu vou ler aqui, na minha Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6. Sandra, por quanto tempo os salvos permanecerão no céu e o que farão lá? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que cena interessante. João vê tronos, portanto uma cena de julgamento. Ali ele vê pessoas assentadas, participando desse processo de julgamento, e é dito que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas peraí, não é eternidade? Como assim 1000 anos? Calma, já vai ficar claro isso para você. Durante esse tempo de 1000 anos, o que farão lá os remidos? Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, Paulo dá umas pistas para a gente. Ele diz assim: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Verso 3. Por acaso vocês não sabem que haveremos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Que anjos são esses que os salvos julgarão? Não devem ser os anjos de Deus, né? Que estão salvos. Anjos caídos. Em que momento da história que os salvos participarão do juízo de Deus? Note que não é um juízo de determinação, de sentença, de resolução de casos, porque após a volta de Cristo, todo o caso já foi decidido. Quem aceitou, subiu com Jesus. Quem não aceitou, permaneceu aqui na terra. Morreu na volta de Cristo ou continuou morto, se estava morto antes da volta de Cristo. Então, de que forma eles participam? Deus é tão maravilhoso, tão transparente naquilo que faz, que Ele vai franquear, vai fornecer, dar acesso aos salvos, aos registros que há no céu. A Bíblia fala em livros, né, de registros. A tecnologia nós não conhecemos ainda, né? Mas está tudo lá registrado. Dizem alguns que nós teremos 3 surpresas quando chegarmos ao céu. Já ouviu essa, né? A primeira é: eu estou aqui. Primeira surpresa. Porque eu não merecia estar aqui. É só por Cristo. A segunda é: você está aqui? Como é possível? Imagina quando Paulo e Estevão se encontrarem. Né? Estevão não sabe do que aconteceu com Paulo após a morte de Estevão, né? Foi apedrejado. Paulo estava ali participando como alguém que estava também concordando com a condenação de Estevão, com o apedrejamento de Estevão. Mas depois Paulo se converte, se torna um tremendo discípulo, apóstolo. Estevão vai ter uma surpresa. Você aqui? Calma, vamos conversar. E a outra surpresa é: por que aquela pessoa não está aqui? Parecia tão boa, parecia tão correta, parecia tão justa. E você terá acesso a esses registros
para que tudo fique claro, para que não haja mais nenhuma dúvida. 1000 anos, não faremos só isso, evidentemente, né? Vamos passear pelo universo, mas também teremos acesso a todos os registros. Deus não precisa de registros. Deus, se fosse como alguns presidentes, alguns reis, poderia dizer assim: eu sou quem manda aqui e pronto, eu julguei e está julgado. Mas Deus não é como essas pessoas. Deus quer que tudo fique claro, tudo seja resolvido. E aí, a eternidade poderá prosseguir em segurança. Todo joelho se dobrará perante Deus, reconhecendo sua justiça. 1 Coríntios 6, 2 e 3, então, fala de um julgamento que os salvos operarão. Apocalipse 20 fala de tronos, de um momento de juízo. É um juízo de comprovação apenas. E após os 1000 anos vem a sentença. Sandra, agora 10 versos. Como ficará Satanás durante os 1000 anos em que os salvos estarão no céu com Jesus? E qual será o fim de Satanás após esses 1000 anos? Apocalipse 20, se quiser acompanhar, Apocalipse 20, versos 1 a 10. Tarefa de casa, leia todo o Apocalipse 20, que é bastante claro sobre essa questão dos 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vamos recapitular? Cristo vem, leva para o céu no arrebatamento não secreto, visível, na sua vinda, não antes, os salvos, tanto os que estavam mortos e ressuscitaram, quanto aqueles que estavam vivos e foram transformados, ganhando assim um corpo glorioso, imortal, perfeito. Sobem para ficar com Jesus 1000 anos, já lemos isso. Aqui na terra ficam apenas os mortos, todos, e vivos, Satanás e seus anjos. É a prisão de Satanás no abismo. A palavra abissos, ela também é usada lá no começo da Bíblia, né? Claro que daí lá no hebraico, né? Para descrever a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. É como a terra ficará após a volta de Jesus. O Apocalipse descreve terremotos terríveis, abalos, destruição. A terra estará desolada. Jeremias capítulo 4 descreve, em parte, esse cenário. As aves desapareceram do céu, tudo está em trevas, o mundo destruído. E aqui ficam apenas vivos Satanás e seus anjos. Que corrente é essa que um anjo do céu trouxe para prender Lúcifer? Satanás, um anjo poderoso. Você sabe que Apocalipse é um livro simbólico, traz muitos símbolos, elementos que não são literais. E aqui nós podemos ver também algo assim, né? Não literal, porque, primeiro, o abismo não é um buraco, é a terra desolada. E Satanás preso aqui é uma prisão circunstancial, é mais ou menos, imagine que eu fosse um pedreiro. E amanhã cedo eu preciso continuar a obra que estou fazendo, mas começa a chover
torrencialmente, e eu digo assim, amanhã eu não posso trabalhar, estou preso. Você está preso mesmo? Não, é uma força de expressão, né? Preso pelas circunstâncias. De modo semelhante, Satanás e seus anjos estarão presos aqui, por quê? Não haverá mais a quem tentar. A principal obra de Satanás é destruir, levar as pessoas ao pecado, enganar, seduzir. Como não haverá pessoas para fazer isso, ele estará preso. E o texto continua dizendo que após os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por quê? O que acontece após os 1000 anos? Ela leu, a segunda ressurreição. Aquela que João capítulo 5, 28 e 29, ele descreve como sendo a da condenação. Então você tem que participar da primeira ressurreição se você morrer. Não pense que a segunda vai ser uma chance. Não, porque a segunda é para destruição. Então, após esses 1000 anos, digamos que ocorre agora a terceira vinda de Cristo, porque no Apocalipse 21, já na sequência, o profeta descreve o momento em que a santa cidade desce do céu. Eu já vou dizer o que acontece aí. Então, Satanás é solto, porque agora ele tem um exército nas mãos dele, ele pode enganá-los, pode tentar, vai inventar ali suas mentiras, para tentar tomar de assalto a santa cidade, dentro da qual estão os salvos. E nesse momento, como diz o texto, desce fogo do céu e consome os ímpios, Satanás e seus anjos, que é o lago de fogo. Há um texto do Apocalipse até interessante que diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Estranho, né? É que estranha é a concepção que as pessoas têm de inferno. Na Bíblia, a palavra traduzida por inferno quer dizer simplesmente local onde os mortos estão. Sepultura, túmulo. Ao dizer que a sepultura ou o inferno é lançada no lago de fogo, o texto está dizendo o seguinte, não haverá mais morte. O último e pior inimigo da humanidade é destruído. E dali para frente o que acontece? Eu vou ler para você aqui, ó. 2 Pedro 3, 10 a 13. Vejam o que diz aqui o apóstolo. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, vai ser de surpresa, né? Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo isso será assim destruído, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, olha que bonito, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A terra será destruída, para depois ser recriada. O mesmo Deus que criou este mundo, a vida neste mundo, em 6 dias literais de 24 horas, vai recriá-lo e devolvê-lo para a humanidade redimida. O Éden restaurado, o paraíso para sempre. Então não se esqueça, 1000 anos de férias com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos, com os salvos, na Nova Jerusalém, passeando pelo universo. E depois o nosso lar definitivo será aqui. Inclusive é uma bem-aventurança que diz isso, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A lua? Marte? A terra. Mas que terra? Não esta aqui, obviamente, destruída pelo pecado. A terra recriada, o paraíso de Deus, que você encontra, quer ler comigo? Apocalipse 21. Sandra, Apocalipse 21, 1 a 3. Olha que texto lindo. Não se esqueça, tenha em mente a sequência cronológica. 21 agora vai descrever a santa cidade descendo do céu, mas no 20 nós lemos sobre os salvos 1000 anos com Jesus. Nós lemos sobre a primeira e a segunda ressurreições. Nós lemos sobre o fim do milênio e Satanás sendo destruído. Tudo no capítulo 20. E no 21, então, João apresenta a maravilhosa promessa. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos.
Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eu gosto tanto do fato de João ter usado a palavra mesmo ali, porque ele enfatiza, né? Deus mesmo, Ele mesmo estará com eles. Ou seja, um dia nós poderemos contemplar nosso Criador face a face. E sabe o que é bonito de pensar também? Você vai ter 2 casas, sabia disso? Uma delas é um apartamento standard lá na Santa Cidade, né? Um lindo apartamento que Jesus está preparando, né? Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e estiver preparado, voltarei para levar vocês para lá. Então, ele vai dar para você um apartamento na Santa Cidade. E depois, lá em Isaías 66, finalzinho de Isaías é uma parte assim também apocalíptica, né? Porque fala da nova terra. É dito que os salvos construirão casas para nelas habitar. Aquela casa dos sonhos que talvez você não tenha conseguido construir aqui na terra, você poderá fazer na nova terra. E aí você está lá na sua casa, tranquilo, descansando, passeando, e de repente você tem uma saudade de ir lá para o apartamento. Quero ficar lá pertinho de Deus, no meu apartamento. Vá para lá, fica uma semana, 2 semanas, um mês, é seu. Não é lindo pensar assim? Deus estará pertinho da gente. Não que Ele não esteja aqui hoje, pelo seu Espírito Santo, mas um dia nós vamos vê-lo face a face. E quer saber mais? A honra que nos será conferida? O céu é onde Deus está, concorda? O céu é onde está o trono de Deus, é o QG do universo. Se João viu novos céus e nova terra, e a Nova Jerusalém pousada aqui na terra, Zacarias inclusive dá o local, sobre o Monte das Oliveiras, local tão emblemático, tão especial. Ali dentro da Santa Cidade está o trono de Deus. Logo, onde passará a ser o céu? Onde será a capital do universo? Aqui, neste planeta, onde Cristo morreu por você e por mim. Hoje nós somos humilhados por essa história de pecado. Eu disse aqui que somos uma civilização em quarentena em relação ao universo. Mas um dia nós teremos a honra de viver e morar na capital do universo. E se nós seremos sacerdotes de Deus, como diz a Bíblia, isso quer dizer que seremos representantes dele. E eu consigo, pela fé, imaginar um tempo em que nós poderemos viajar pelo universo testemunhando do amor de Deus, porque nós vivemos na carne o que significa pecado e redenção. Os outros seres criados que não pecaram, os anjos também, eles apenas observam isso. Nós vivemos isso. Então, embora em vários sentidos seremos bem inferiores por um bom tempo aos seres não caídos, nesse sentido, nós seremos reis e sacerdotes. Nós vamos representar o nosso Deus perante o universo. Aguarde esse dia. Nossa humilhação, nossa miséria serão transformadas em honra, em bênção. Mateus 7:21 é um texto muito claro que diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus é quem vai entrar lá. Então, a nova terra será habitada por pessoas redimidas por Jesus, que aceitaram o plano divino da salvação e tiveram prazer em fazer a vontade de Deus expressa em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Comece já a viver a vida de um remido de Deus. Então não se esqueça, você não é daqui. Você não é daqui. Você foi feito para outro mundo. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra, mas o seu lar verdadeiro ainda não chegou. Um dia nós vamos viver nesse lar para sempre. Eu disse que aqui tem um gráfico interessante para a gente recapitular alguns pontos importantes. Olha só aqui na tela. Onde estamos ali nesse momento, na história? Né? Não sei se aqui tem o laser, eu não vou arriscar. Estamos aqui, né, nos últimos dias. O que você precisa saber antes do fim? Né? Últimos dias. Aí, quando Cristo voltar, ocorrem a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos, a morte dos ímpios vivos, o aprisionamento de Satanás e a terra fica desolada. Abismo. Durante os 1000 anos, ali naquela linha azul agora, entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, os justos estão no céu com Deus, os ímpios mortos não ressuscitam, Satanás circunstancialmente está preso na terra e a terra fica em descanso. Ocorre a segunda ressurreição, 1000 anos depois. E aí nós temos a terceira vinda de Cristo, agora na Santa Cidade com os remidos. A Santa Cidade desce do céu.
pousa lá no Monte das Oliveiras. Os ímpios mortos ressuscitam. Satanás é solto, porque agora tem a quem enganar. O julgamento final acontece, a sentença é o juízo de execução. A destruição do pecado e daqueles que se agarraram ao pecado acontece ali. E depois a terra é recriada. Eternidade de paz, justiça e felicidade. É isso que nos aguarda. Um gráfico que resume bem aí muita coisa, né? Depois você pode recapitular esse assunto e fixar esses conceitos, mas é isso que nos aguarda no futuro. E como eu disse, né, toda semana nós temos aqui uma decisão a ser tomada. E a decisão desta noite é a seguinte. Ezequiel 18, 23. Somente ficarão fora da nova terra aqueles que assim decidirem, pois Deus respeita a liberdade humana. Decida se preparar para a volta de Jesus e estar junto aos remidos de Deus, para desfrutar a vida eterna ao lado de Jesus. Quantos aqui esta noite na igreja, e você também que está acompanhando a transmissão, quantos aqui e lá querem dizer, Senhor, eu quero me preparar para esse dia, eu quero estar pronto para um dia viver para sempre contigo e com os remidos. Eu quero. E louvado seja Deus porque você também deseja isso. Deus nos ajude nesse preparo. Deus nos ajude a entender que antes do fim, nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, orar todos os dias, e assim estaremos nos preparando para aquele grande momento, a nossa grande esperança. Eu louvo a Deus porque um dia essa mensagem me alcançou. Eu não sabia o que ia acontecer com o universo, eu só sabia que não havia esperança, até encontrar aquilo que Deus prometeu em sua palavra. E hoje eu sou feliz por saber que um dia todas as infelicidades terão fim. Todas as injustiças, dor e sofrimento terão fim. E Cristo estará conosco para sempre. Oremos. Amado Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra encontramos essa esperança maravilhosa de que um dia todo o sofrimento, toda a injustiça, toda a dor e a morte também terão fim. Obrigado, Senhor, porque em toda a Bíblia, de capa a capa, encontramos vislumbres e textos muito claros também a respeito da segunda vinda de Cristo. Obrigado, porque na Bíblia Tu nos mostraste como será a volta de Jesus, para que não sejamos enganados. Ajuda-nos, Pai, a estar preparados. Obrigado pelos irmãos e irmãs que aqui nesta noite também lá no computador, no tablet, no celular, tomaram a decisão de estar se preparando para a volta de Jesus. Que naquele dia todos nós estejamos, sem exceção, ali, em pé, para ser trasladados, arrebatados com Cristo, para morar 1000 anos na santa cidade de Nova Jerusalém. E depois, para sempre aqui na terra recriada. Nós agradecemos por tudo isso e te pedimos a tua proteção para a nova semana que começa, porque oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.